Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, amém? E hoje não tá tão frio, né? Esses dias teve muito frio, choveu, mas hoje tá agradável, amém? Bom, hoje o salmo foi o Salmo 111. Oh, glória a Deus, aleluia. A gente tem que louvar a Deus, agradecer a Deus por todos os seus feitos sobre a face da terra, né? Todas as suas obras, né? E pela grandeza do nosso Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, né? Então aqui o Salmo, ele fala, o Salmo 111 fala, de todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos na Assembleia. Então ele fala para nós louvar o Senhor. O Salmo já começa com essa introdução de que o salmista, né, fala sobre devemos render graças a Deus, dar graças ao Senhor, né, louvar o Senhor, o seu santo nome, pela sua grandeza e pelas suas maravilhas e seus feitos que o Senhor fez e faz sobre a face da terra, amém? Então na Assembleia, no justo, nas reuniões, nos cultos, né, em todo momento nós temos que agradecer a Deus, ser graças a Deus por tudo que Ele nos concede, não só por aquilo que Ele nos dá, mas aquilo que Ele é para nós. Deus é tudo e todos nós, amém? Ele é o poderoso, é o Deus de Israel, é o Senhor dos exércitos, é o grande eu sou, louvado, é o Jesus que é o Rei da glória e poderoso e santo, aleluia. E na Assembleia, nos cultos, nas reuniões, dentro das igrejas, né? O tempo todo nós temos que render graças ao Senhor, a louvar o nome do Senhor, agradecer o poder e a grandeza de Deus pela sua criação e tudo que Ele nos faz e nos dá todos os dias na vida, nos dá ar para respirar, Ele nos dá alegria, Ele nos ajuda a caminhar, nos dá força, coragem para prosseguir, amém? E Deus nos dá muita coisa todo o tempo, amém? Das estratégias, Ele nos dá caminhos, Ele nos dá direção, mas temos que ouvir a palavra de Deus para que Deus possa nos dar esses entendimentos e também para que a gente possa estar nos sentidos assim a palavra de Deus e silenciar todas as vozes do mundo. As vozes do mundo levam para caminhos errados, né? E acaba a gente ficando levando caminhos errados e pegando trilhos errados que podem nos levar à perdição, a perda da salvação e também fazer-nos pecar contra a palavra de Deus, o Senhor, contra Deus, amém? Aí o salmista fala assim, no segundo versículo, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se comprazem, né, com prazer. Grandes são as obras de Deus. A gente vai ver lá no começo, lá quando Deus tirou o povo de Israel, o povo do Egito, perdão, lá das garras de Faraó, Deus trouxe ele, prometeu para o povo de Israel uma terra que manda leite e mel, a terra prometida, ó glória. Então Deus tirou o povo de Israel da escravidão e deu uma nova terra, né? Um novo começo, né? Então Deus fez um caminho no deserto para o povo, né? Deus abriu um caminho para que o povo o povo foi liberto, né? Então aquela identidade de escravidão não era mais, agora é uma identidade nova, né? Um povo escolhido que Deus resolveu abençoá-los, né? Então a gente temos que graças também ao Senhor, agradecer as obras do Senhor, o que Ele fez, o que o Senhor fez o povo de Israel e faz o tempo todo na nossa vida. As grandes maravilhas, milagres, prodígios que Deus faz na face da terra, amém? Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias, amém? Pelas suas obras e se alegre, quão grandes são as suas obras, Senhor. Muito profundos são teus pensamentos, oh glória, aleluia. Então o Senhor fala no versículo em suas obras a glória, a majestade, a sua justiça permanece para sempre, oh glória. Sim, as obras do Senhor é de glória e majestade, porque é só o Senhor que tem o poder para fazer o sobrenatural da nossa vida. Só o Senhor tem poder de mudar cenários, situações que a gente acha impossível. Que nem o caso de Israel, cara, se não fosse Deus, eles iam ser escravos a vida toda lá, né? Eles iam ser escravos do faraó o tempo todo, mas Deus, o que ele faz algo que a gente não sabe explicar. Situações que a gente acha que está morta, que não tem mais jeito, Deus vai lá e chega e resolve aquela situação. Porque Ele é Deus, Ele tem poder para tudo. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então nós temos que agradecer a majestade, o poder e a justiça de Deus para sempre, porque Deus, né, tudo que Deus faz, a justiça dele, o poder dele é para sempre, glória a Deus, aleluia. Então no versículo 4, ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigna misericórdia ao Senhor. É memorável as obras de Deus. É memorável porque passa de geração em geração. A gente lê a Bíblia, se você lê a Escritura, se você não lê, mas leia o que Deus fez
sobre a face da terra e vem fazendo até hoje. Se você vê os testemunhos, se você pesquisa, você gosta de ouvir ministérios, você gosta de ouvir pregações, veja esses cultos que eles fazem online, você vê quantos milagres Deus anda fazendo na face da terra. Tem gente que tem problema com droga, tem gente que tem problema com AIDS, que eu vi um testemunho forte de um pastor essa semana, até eu fui tocada, que ele pegou AIDS porque ele era viciado em droga e Deus curou ele, estava entre a vida e a morte. O que Deus faz, e o que Deus fez para o povo de Israel. Até que Davi fala, é o mês de adoração, o mês de junho que eu fiz, que o Senhor tocou meu coração. Lá na igreja é o mês de adoração, tá? O mês de adoração ao Senhor. Então aqui eu coloquei nos meus vídeos, o mês de adoração nos Salmos, porque Davi sempre salmodiou, sempre fez referência à majestade, ao poder, à glória de Deus. Ele sabia a grandeza de Deus, ele respeitava o poder de Deus, ele sabia que ele podia contar com Deus, porque Davi é um homem muito perseguido, né? Desde que ele foi ungido ao rei de Israel, ele foi um homem mais ameaçado, mais perseguido, que o tempo todo tramavam para matar o rei Davi. E quantas maravilhas Deus fez na vida de Davi, quantos milagres Deus fez na vida de Davi, né? E quantos livramento que Deus fez na vida de Davi, faz na nossa vida também. E o que as maravilhas do Senhor são memoráveis, os feitos, as conquistas dos homens que venceram, né? Nem José foi governador do Egito, mas foi o Senhor, né? Mas nós temos que agradecer e se deslumbrar das obras do Senhor. E tudo que Ele faz é perfeito à vontade dEle, é agradável, é maravilhoso. Então a gente tem que ficar feliz às obras memoráveis do Senhor. Desde o processo da criação, glória, são obras memoráveis que vai de geração em geração, que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor não muda, Ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Então aqui o Senhor fala, no versículo fala, no versículo 5, dá sustento aos que temem. E lembra-se sempre da sua aliança. Ele sustenta aqueles que temem a Ele. Ele ampara, Ele não deixa desamparado, não. O Pai, Ele tem zelo pelos seus filhos, somente aqueles que buscam, querem estar na presença do Senhor, além. Ele lembra-se sempre da sua aliança. Aliança é aqueles que buscam a Deus, que vivem de acordo com a palavra de Deus, que se esforçam a estar dentro da vontade de Deus, obedece a voz. Então Deus fez uma aliança com o homem, né? Em ajudá-lo, fazer ele prosperar, abençoar, mas se eles quebrar a aliança com Deus, eles teriam maldição. Aí com certeza eles teriam as consequências daquelas suas escolhas. Precisa tomar muito cuidado. De qualquer situação, temos que apresentar ao Senhor, amém? Nada, fazer nada se não for da vontade de Deus, para que nós temos que viver sempre de acordo com a palavra do Senhor, amém? Aí o Senhor fala assim, no versículo 6, o salmista fala, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando a herança às nações. Ele manifesta o seu povo, o poder das suas obras. Ele mostra que Ele é Deus, Ele pode tudo. As obras que nós vemos na Bíblia, nas Escrituras Sagradas do Senhor, que Ele fala, são as obras que Deus fez para o povo dele. Aquele povo que confiou. Mesmo sabemos que o povo é rebelde. Sabemos que o povo pecou contra Deus. E como nós fazemos também, nós erramos. Nós somos falhos, nós somos humanos. Quem é perfeito é só Deus. Mas nós temos que se redimir, pedir perdão para Deus, Ele vai nos ajudar a superar as dificuldades, os problemas. Mas nós não podemos esquecer que o poder, quem faz é Ele. As obras, nós temos que sempre ver as obras que Deus fez toda a face da dando a herança às nações. Então Deus, Ele sempre abençoa as nações, seus filhos, né? Para que as nações prosperassem, fossem abençoadas por Ele. As nações que não ouvem a Deus, como aconteceu um tempo que Israel, se você ler a Bíblia, Israel desobedeceu a Deus para buscar outros deuses, começaram a se prostituírem, casavam, cometiam adultério e idolatravam outros deuses. Deus fez o quê? Levantou aquele rei lá da Babilônia, invadiu Israel e levou todo o povo para o cativeiro. Sabe por quê? Porque deixaram de amar a Deus, de estar na presença de Deus buscando outros deuses e não agrada a Deus. Só existe só um Deus, amém? Ele é dito da moderação e Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós temos que aprender e sempre guardar isso. Deus, só Ele é Deus, só Ele é santo, só Ele que pode tudo, amém? Glória a Deus, aleluia. Ele fala assim no 7, as obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Então, as obras das mãos de Deus é tudo certo, é tudo verdadeira, né? Tem que acontecer, vai acontecer, né? É de justiça, de amor, de piedade, de misericórdia, de perdão. Tudo que Deus faz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, ele sabe que tudo que Deus faz, Ele sabe o que faz. Às vezes a gente vê as coisas não acontecendo daquele como a gente queria que acontecesse, porque Deus, Ele sabe o que faz.
Ele é Deus, ele pode tudo, né? Ó glória. Já no versículo ele fala, estáveis são eles para todos sempre, e instituído em fidelidade e retidão, né? Então tudo que Deus faz é estável, né? E tudo é para sempre, ó glória a Deus, né? Instituído de fidelidade e retidão, porque tudo tem fidelidade, Deus. As coisas que Deus faz, ele é fiel a tudo que ele faz. Ele sabe o que faz, né? Ele cumpre tudo aquilo que fala. Então não tem engano nem nada. Deus não para que minta e filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus falou vai se cumprir na sua vida. Se ele colocou algo no seu coração e se você pediu, então você espera no Senhor, confia. Não duvida do poder de Deus, que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Então confia no Senhor. Ele é fiel àqueles que buscam, amam a sua palavra e obedecem a sua voz. Amém? No versículo 9 ele fala, enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Ele fez o quê? Ele enviou o seu povo a redenção. Redenção é redimir, pedir perdão. Uma oportunidade, uma nova chance, uma nova oportunidade, uma restauração para o povo, para que eles se arrependessem e voltassem para a presença de Deus, né? E aí ele fez uma nova aliança. Então ele restaurou o povo. Aí eles teriam que servir a Deus, ver de acordo com o mandamento, com a lei de Deus, para que eles estivessem bem, sejam protegidos, seguros, guardados e também prosperassem no Senhor, amém? Perdão. E também aqui ele fala, santo, tremendo é o seu nome, é verdade. Temos que glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Santo é o Senhor, toda a glória da adoração, porque ele é poderoso, ele é santo, ele é justo, ele é bondoso, ele é misericordioso. Ele não tem nem palavra para expressar o nome do Senhor. O que ele faz, o que ele pode, o poder e a grandeza desse Deus maravilhoso, tremendo que é o nosso Deus, aleluia. Não temos palavra para expressar. E com o amor de Deus é incondicional por nós. Ele nos ama, ele nos aceita como somos, amém? Deus, ele ama o pecador, mas ele não abomina o pecado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Vigiai, tá? Orai e vigiai. Já no versículo 10 fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ó glória. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, que revela a prudência dos que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é amar, respeitar a soberania de Deus, a vontade de Deus, amém? Temer não é ter medo, é temer, adorar, saber a importância, que nem Davi, fala de Davi, o salmista, ele sabia a importância de Deus. Ele errava, ele pecou contra Deus, né, na história, mas ele sabia que só ele, quem podia resolver as situações da vida era Deus. Ele precisava do socorro de Deus, então às vezes ele se preocupava, ele errava, ele teve momentos de medo, porque era muito ameaçado de morte, né? Mas ele confiava no Senhor. Então o que ele fazia? Ele clamava, ele orava e salmodiava, e adorava a Deus, né? E ele sabia que ele podia contar com Deus, que Deus jamais ia desamparar ele, né? Porque Deus estava o tempo todo. Deus estava a mão direita do braço de Davi, estava do lado direito para segurar Davi, sustentar. Ele é o Senhor dos exércitos, ele pelejou pelas causas de Davi. Por todas as guerras, quem ganhou foi Deus. Fez Davi ser vencedor e ganhar todos os reinos, porque foi o poderoso. Oh, o Deus de Israel, louvado seja o seu nome, Senhor. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é a obediência, é ouvir a palavra de Deus, é guardar, viver de acordo com a palavra de Deus e obedecer. Se você obedecer a Deus, ter uma vida, voltar para as coisas de Deus, fazendo bem, ajudando, perdoando, né? Se doando, né? E sempre ouvindo a palavra de Deus, direcionamento de Deus tem para o seu coração, você vai ser uma pessoa que vai ser feliz, segura, próspera, abençoada. Seus filhos vão ser abençoados, a geração dos seus filhos vão ser abençoada, né? Porque você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, sempre querendo dar o melhor, fazendo o melhor para as pessoas e vivendo debaixo da palavra de Deus, fazendo bem, ouvindo o que Deus tem para falar no seu coração e não se desviando do caminho, não pecando, né? E mesmo se errar, pedir perdão, se redimir, né? Então isso é importante, isso é o princípio da sabedoria, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, amém? Glória a Deus, aleluia. Então esse é o princípio, já começa, né? Lá no primeiro mandamento já começa sobre o princípio, esse aí por aí já é. Aí perdoar, ser caridoso, ser humilde, ser bondoso, amigo, companheiro e assim vai, né? Isso tudo é princípios de sabedoria, né? Você já está no caminho certo, né? E sempre buscar a Deus, amém? E Davi fazia tudo isso, né? E aí revela a prudência. A prudência é quando a gente, antes de fazer qualquer coisa, orar, né? Antes de pedir qualquer coisa, Senhor, vamos orar para ver se Deus quer isso para nós, vamos mostrar. O Senhor vai nos tocar e vai ser prudente, ser o quê?
antes de não se tomar decisões precipitadas, fazer sempre as coisas de acordo com a palavra de Deus. Mas antes, orar primeiro, tá? Sempre ser uma pessoa prudente, não tomar decisões erradas, para não errar, não se desviar, para depois não falar assim, porque eu fiz isso. Não, aí ser prudente, né? Prudente é sempre ser uma pessoa sensata, organizada e sabe o que está fazendo, né? Antes de tomar qualquer decisão, né? E fazer já, agilizar as coisas, saber que já tem uma ideia na cabeça, colocar em prática, né? Todos aqueles que praticam, né? Então a prudência é isso, revela a sabedoria também, é ser calmo, tranquilo para resolver a situação, né? E também pedir a Deus sempre que nós vamos fazer, pedir a Deus um caminho, uma luz para que Ele nos ilumine, para ver se aquilo que nós vamos fazer está certo, né? O Senhor fala, viu? Eu falo isso porque Deus fala conosco, amém? Aleluia. E o seu louvor permanece para sempre, amém? Então temos que louvar o Senhor o tempo todo, agradecer esse Deus maravilhoso. O que é sobre o que Ele faz, né? O que Ele faz para nossa vida? Ele nos dá a vida, né? Todos os dias. Ele deu a vida por nós, amém? E nos dá a vida, nos dá o ar para respirar. Ele é poderoso, glória. Ele é maravilhoso. Então nós temos que louvar para sempre o nome do Senhor. Glorificar o nome santo de Deus, só Ele é de toda honra e toda louvor, adoração. Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, né? Ele é caridoso, Ele nos ampara, Ele nos cuida, Ele nos ajuda, até aquele quando a gente está desamparado, Ele sabe, né? Deus olha, Deus vê, Deus enxerga a nossa alma, enxerga nosso coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, glória. Então nós temos que fazer, as obras do Senhor tem que ser glorificada. O nome do Senhor tem que ser glorificado. E todos os dias você levantar, acordar. Obrigado, Deus, pela minha casa, pela minha família. Eu sou grata ao Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico o seu nome santo, Senhor, poderoso Deus, eterno Pai, Rei da glória, da adoração, Criador de tudo, Senhor, maravilhoso são as tuas obras perfeitas. Nós temos que sempre falar isso para Deus, porque isso é o que Ele quer que nós façamos. Reconhecer a bondade dele, a grandeza do poderoso, glória a Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória, santo, poderoso. Temos que glorificar o nome santo do Senhor, de toda honra, toda glória, majestoso e poderoso, santo é o Senhor, louvado seja. Glória, que maravilha! Como é bom falar de Deus, dá uma paz interior, a gente sente aquela felicidade do nosso semblante. Porque Deus é isso, né? Alegria, Ele é paz, Ele traz paz, né? A gente pode estar passando por dificuldade, está numa aflição, mas nosso coração está alegre, porque é a sua presença, Senhor Jesus. Eu quero ficar na sua presença, Senhor. Na tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a teu agir. Aleluia, nós rendemos a Ti, Senhor, louvado seja. Eu quero permanecer no Teu amor, Senhor. A Tua presença, Senhor Jesus. Eu quero ficar, Senhor, na Tua presença, Senhor Jesus. Louvado Seu nome poderoso, aleluia. É na presença de Deus que nós queremos ficar, né? Ali, sempre ali, sendo amparado por Deus. Não que nós não vamos passar por dificuldade, quem falou que não vai? Deus prova muito aquele que ama. Mas nós temos que, se nós estivermos firmes na presença, abaixo da palavra do Senhor, confiando no Senhor, obedecendo a voz de Deus, são todas as vozes do mundo, Deus vai nos ajudar na hora da angústia, da tribulação. Ele é um socorro bem presente, glória a Deus, aleluia. E Ele é a nossa força, é a força do teu povo e a força do teu ungido, louvado seja o nome do Senhor, amém? Fiquem todos com Deus e um bom domingo abençoado, né? Que é o primeiro dia da semana. Que Deus abençoe, traga paz, alegria no seu coração. Receba a palavra do Senhor, louvem a Deus. Adore o nome do Senhor, seja louvado pelas suas obras, pelos seus feitos, as maravilhas que o Senhor fez e faz continuar fazendo todos os dias da sua vida, amém? Deus abençoe vocês e com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?